Olá pessoal, no mercado, tô aqui para tratar com vocês sobre o assunto das GPUs. Esse é um assunto extenso, então a gente vai estar dividindo em vários vídeos. Primeiramente, GPU significa Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico, que, como o próprio nome diz, é uma unidade que faz o processamento dos gráficos que aparecem no seu monitor. A CPU, que é o processador, ela consegue fazer esse tipo de processamento, mas para deixar ela mais livre e não acontecer de, sei lá, ela explodir, eles criaram a GPU para poder estar fazendo esse trabalho, que aí fica mais equilibrado. Existem GPUs principalmente em placas de vídeo, em CPUs, que principalmente na AMD é chamada de APUs, eu falei sobre isso no vídeo sobre CPUs, e também em placas-mãe, que são popularmente chamadas de placas de vídeo on-board. Tem três marcas principais de GPUs, que são a NVIDIA, a Intel e a AMD, que é a antiga TI. Vocês podem falar que já encontraram placas de vídeo com marcas, por exemplo, Zotac, ou Gigabyte, etc. E realmente existe, mas aí é a placa de vídeo e não a GPU, que é o chip gráfico. Esse chip gráfico, esse chip da GPU, ele só é fabricado pela NVIDIA e esses fabricantes de especificamente GPU. Tirando isso, a placa e os componentes, muitas das vezes, são realmente dessas marcas. Mas bem, para ficar fácil de você entender como é que funciona o processamento da GPU, é que ela funciona com cálculos. Então imagine que você vai fazer uma casa, você vai planejar como que você vai fazer uma casa. Você vai, faz onde vai ficar cada parede, onde vai ficar cada móvel, a iluminação, janelas, etc. Você pensa em tudo que vai ficar dentro da casa, até também o que vai ficar do lado de fora, como piscina, árvores e etc. E depois você envia para um pedreiro, para um jardineiro, para quem for fazer aquela construção existir. E não é muito diferente disso. A GPU faz esses cálculos de onde vai ficar cada coisa. Lembrando, é diferente em 2D e em 3D. Depois envia para o frame buffer e ele envia para a unidade que está aparecendo na imagem, como por exemplo monitor, óculos de realidade virtual, etc. Pois bem, tem alguns componentes que existem na GPU, que tem, por exemplo, o Pixel Shader, que para caso ficar fácil de entender é só dividir a palavra. Pixel é um quadrado minúsculo e que vai ficando maior dependendo da qualidade da imagem. Que vocês já devem ter visto algum vídeo e ficou com a internet ruim, aí começou a aparecer um monte de cubo na tela. E um monte de quadrado, e é exatamente isso. Esses quadrados, eles são os pixels. Por isso, quando, por exemplo, você compra uma câmera e tá com, por exemplo, 6, 10, 30 megapixels, 30 mil pixels. Chega a uma quantidade de pixels na tela que você nem consegue enxergar. Por isso que vai ficando mais bonita, dependendo da quantidade de megapixels, claro, não sendo só isso que faz a qualidade. E shader é um conjunto de instruções para fazer o processamento. E também existe o Vertex Shader, que é a mesma coisa do Pixel Shader, só que ao invés de funcionar com pixels, ele funciona com vértices, que, se você lembra de um cubo, por exemplo, é exatamente isso, os vértices. Pois bem, também existe o Geometry Shader, que ele faz essa proporção, essa criação do Vertex Shader e do Pixel Shader, só que em grande escala. Por exemplo, você entra em um jogo numa floresta e vai ter várias árvores, uma diferente, com muitas parecidas, mas não totalmente parecidas, tem alguns detalhes de diferente. É o Geometry Shader que faz. Ele cria pequenas diferenças em cada uma das árvores, cada um dos objetos, mas deixando uma coisa parecida, uma coisa similar. Pois bem, tem também o Render Output Unit, que é o também chamado de RAW, que não é nada mais, nada menos do que uma unidade que cria principalmente a profundidade. Ele é a parte final desse processamento dos gráficos.
E também tem o Texture Mapping Unit, ou TMU. As TMUs, elas fazem o processamento da textura, eles colocam textura bitmap em cada uma das imagens para deixar mais bonito, claro. Para ficar fácil para você entender qual que vem primeiro e qual que vem depois, é assim. Primeiro vem o Pixel Shader, primeiro vem o Vertex Shader, que faz as coordenadas de onde vai ficar cada uma das estruturas e faz os cubos, etc. Depois ele envia para o Pixel Shader ou Fragment Shader, que faz esse processamento, faz isso virar em pixels, faz essa conversão, por assim dizer. Depois, se caso tiver mais coisas, envia para o Geometry Shader e por último para o Hope, o Render Output Unit, que usa as texturas do TMU, do Texture Mapping Unit, para fazer das texturas e combina tudo em um. Aí depois vira o processamento na sua imagem. Lembrando que esse processo é feito várias vezes por segundo, vezes que você nem consegue perceber. Por exemplo, tem umas placas mais antigas que fazem essa imagem mudar 60 vezes por segundo. Isso é quase imperceptível. Você não fica de olho para ver quando vai mudar a imagem. E mesmo se tiver numa imagem parada, se não tiver mudado nada, ainda assim ele vai estar processando e colocando a mesma imagem, mas mesmo assim passando a imagem, não vai ficar parado mesmo. Pois bem, muito obrigado por sua atenção, deixe seu gostei, se inscrevam no canal, nossos números vão estar na descrição e falou galera!